O Galo na preparação, amanhã tem Libertadores, jogo duro contra o Rosário Central, jogo histórico, porque esse Rosário Central, Álvaro Damião, eu me lembro bem dele, viu? Você também se lembra, não lembra? Lembro, final da Copa Comembol. O Atlético fez 4-0 em Belo Horizonte, podia perder por 3 gols de diferença em Rosário, na Argentina, que ficava com o título. Perdeu por 4 e depois nos pênaltis acabou perdendo o título para o Rosário Central. Foi uma guerra em Rosário, o Atlético passou por uma guerra realmente em Rosário. Quem esteve naquele jogo, e a gente conversava sobre ele aqui na Itatiaia, o Edu Panzi lembrava que o pai dele esteve lá, e quem esteve naquele estádio, naquele dia, sabe das dificuldades que o Atlético teve. A pressão foi um negócio assim absurdo. Pressão que eu falo é tiro mesmo. É tiro, não era bomba igual soltam aqui em hotel, não. Lá era tiro na porta do hotel do Atlético. O Atlético teve muita dificuldade lá. Mas, enfim, isso aí é passado, né? Hoje, eu fiz uma entrevista, não sei se você acompanhou agora recentemente, na Grande Resenha, com o Nelinho falando sobre o título de 76 do Cruzeiro e com o goleiro do Atlético, Vitor, falando do título de 2013. E o Nelinho falou um negócio muito legal, muito curioso em relação à Libertadores, e nesse caso a gente se refere também a outras competições internacionais, porque no caso de Rosário da Comembol, ele falou, era uma época que a gente tinha muita dificuldade, não tinha VAR, não tinha televisionando igual tem hoje, então era tudo muito difícil, os caras faziam o que eles queriam, entendeu? O árbitro fala a língua dos caras, era muito difícil ganhar, hoje é difícil, mas na nossa época era muito mais difícil. Então você imagina o que o Atlético passou em Rosário. Deixa eu chamar o Du para dar esse depoimento então, tudo bem, Edu Panzi? Beleza, Léo, um abraço. Tudo bem, quer dizer então que o nosso querido Afonso Alberto estava lá e viveu esse clima. E agora é diferente, pelo menos a gente espera que seja, né, É Du? mais ou menos diferente. É isso, né, que eu ia dizer, porque no primeiro jogo do Rosário lá, o jogador levou pedrada dentro de campo. Ele levou a pedrada na cara. Pois é. E a torcida do Peñarol foi recebida com grade. Jogaram aqueles gradis da arquibancada de cima na arquibancada da torcida do Peñarol. Mas realmente, ali era outra época em relação à arbitragem, segurança também. Quantas vezes a gente não viu o Cruzeiro jogando Libertadores também, na hora que o atleta ia bater o escanteio, os policiais com escudo protegendo os jogadores, né? Nesse jogo de 95 que meu pai trabalhou, cobrindo as finais lá em Rosário, estava no mesmo hotel do Atlético e realmente falou que teve tiro, que de madrugada todo mundo foi pro corredor, não sabia o que estava acontecendo, então foi muita pressão. Claro que não justifica a belíssima remontada que o Atlético tomou, né? Fez 4-0 aqui, tomou de 4-0 lá e perdeu nos pênaltis, mas era uma época que para os brasileiros era muito ruim. Hoje mudou, não mudou tanto, porque tivemos problemas lá em Rosário no jogo contra o Peñarol e dentro do Atlético a turma aguardando, né? Qual o tipo de punição a Conmebol vai dar, não só no Atlético, Peñarol, o próprio Caracas, que irão a Rosário jogar no Gigante Arroito e esperando alguma punição por parte da Conmebol ao Central. Não sei se vai ter, né? Talvez uma multinha ali de uns $10 mil. Ah, de dinheiro a Conmebol gosta. Agora é importante deixar claro, tá? A gente está recordando disso por uma rivalidade, né, por um momento, mas é importante que nós aqui, a gente sabe receber, né? Torcedores argentinos que vierem a fim de torcer, de acompanhar o jogo, serão bem recebidos. Nós temos educação aqui, a gente sabe respeitar o esporte. Então, mas também a turma que vem de lá tem que também se comportar, porque eu já recebi vídeos aí de algazarra e de gente que tá vindo para cá para acompanhar o jogo amanhã. Então, vamos com calma, né? Vamos acompanhar o jogo. É um jogo importante, é um jogo histórico. É o primeiro jogo internacional da Arena MRV, primeiro jogo de Libertadores do Atlético na sua casa. E com o Galo com muita condição de bater o Rosário Central, super empolgado, campeão mineiro, pentacampeão mineiro. Então, vamos focar na bola, né? Vamos torcer para que fora do campo tudo corra bem. Independentemente do que aconteceu no passado, que os canalhas sejam bem recebidos. É porque são conhecidos assim, né? O Rosário Central, o torcedor, são os canalhas e do Newells, o rival, são os leprosos, lá em Rosário. É uma história muito legal, depois a gente pode contar. Eu acho legal depois você explicar, porque os apelidos são legais, não. A gente falou dos 4-0 aqui, que foi o primeiro jogo em Belo Horizonte. Só lembrar aqui, quem fez o gol, os gols do Atlético aqui, Ézio, o Cairo, Paulo Roberto e o Silva marcaram para o Atlético. Os 4-0 aqui. O Ézio disputou a Copa do Mundo de 86 depois com a seleção brasileira. O Atlético tinha um bom time. O Simões está dizendo ali que não, você está confundindo aí, ó. Quem disputou foi o Elzo.
O É o Ézio. Ézio. Boa, Esse é o boa, falecido boa. Ézio. Que faleceu muito cedo, né? Isso. O Ézio, lamentavelmente. Do Super Fluminense. Ézio. O Super Que eu Ézio. confundi com Elzo, que é o Mineiro de Machado. É isso aí. Confundi com Elzo Mineiro de Machado. Olha só, turma, futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. É de coisa boa que futebol tem que estar ligado. É com isso, é com festa. É isso mesmo. E para fazer aquela festa e aquele churrasco, nada melhor do que a Saudale. É ou não é? Melhor carne suína do Brasil. Mais de 120 produtos ideais para você. E vem novidades aí, hein? Inclusive tilápia. É isso mesmo. Tem tilápia na Saudale. E assim como tudo, é super gostosa, né? Gente, vai de Saudale, porque a Saudale tem o sabor de fazer bem feito. Nós vamos entrar dentro de campo com o Álvaro Damião, a escalação do Galo para amanhã, os mistérios do Milito, mas vamos saber do Rosário Central, esse que a gente citou aqui, dessa história, dessa Conmebol com o Galo, como é que vem o time agora, os canalhas, como diz o Edu Panzi aqui, o apelido do Central, com o Thiago Reis. Boa noite, Thiago. Um abraço pra você, Léo Figueiredo, pra quem se liga na turma do bate-bola. Rosário Central desde ontem em Belo Horizonte, tá finalizando agora o seu treinamento no CT Lana Drummond. Tá deixando a Pampulha, centro de treinamentos do América, na última atividade do time argentino, antes do jogo contra o Atlético amanhã na Arena MRV. Rosário Central estreou com vitória na Libertadores, jogando em casa contra o Peñarol. Aliás, jogo com muitos incidentes, briga entre as torcidas. A torcida visitante foi colocada embaixo da torcida local, né? A torcida argentina arremessou gradil, pedra, enfim, muitos problemas fora de campo e dentro de campo também. O jogador do Peñarol foi atingido com uma pedrada na cabeça e encaminhado ao hospital. A Conmebol, como sempre, com aquelas punições muito brandas, uma multa, uma nota de repúdio e nada mais. É este Rosário Central que pega o Atlético amanhã. Jogou no fim de semana e poupou muitos dos seus jogadores na partida contra o River Plate, que acabou sendo derrotado no estádio do River, o Monumental de Núñez, por 2-1. Deixa eu dar uma dica pra você agora, que não quer saber de pedrada na hora de fazer as suas compras, né? Você quer desconto, quer preço baixo e quem tem é o Apoio Mineiro. Aproveite as ofertas dessa semana. Tem coxa com sobrecoxa de frango, R$ 5,79 o quilo. Tem picanha fatiada a vácuo, R$ 32,99 o quilo. Farinha de trigo útil, o Primor, 1 quilo, R$ 2,89 no Clube Apoio. Tem a cerveja Eisenpan latão, só R$ 4,48, gente. Ofertas válidas até 14 de abril em todas as lojas do Apoio Mineiro. Não perca! É esse Rosário Central, Léo, que assim como o Galo, venceu na rodada inaugural da Libertadores. Chegou ontem à noite por volta de 9 horas e está neste momento a caminho do Hotel Ouro Minas, onde vai descansar e se concentrar para o jogão desta quarta-feira. Com detalhes do Rosário, aqui dentro da turma do bate-bola, Thiago Reis. Eu volto com você, Léo Figueiredo. Valeu, Thiago. 6h16 na turma do bate-bola. Sempre importante lembrar para você atleticano, para você atleticana, o jogo amanhã é mais cedo. Então se programem bem. A direção do Atlético, o pessoal da Arena MRV, já tem feito pedidos já para o torcedor ir mais cedo o quanto você conseguir. Porque amanhã é uma quarta-feira. Você vai pedir para as pessoas, vai antes das 6 horas da tarde, fica complicado. A nossa jornada abre às 6. Isso aí vocês podem contar. Amanhã não tem turma do bate-bola, mas tem um jogão. Agora, se você tiver condição de dividir uma carona e mais gente no mesmo carro, né? Gente, porque vai ser o primeiro grande jogo nesse horário na Arena MRV. E então, como tudo, a Arena ainda é nova para muitas coisas. E aí é preciso que vão se acertando. Então, tente fazer a sua parte, tente facilitar a sua vida. Porque a gente sabe, a gente conhece Belo Horizonte, que vai ser difícil chegar no estádio por causa do trânsito. Nesse assunto, eu já confirmo para você que a esplanada será aberta às 15 horas para o torcedor. Então, 4 horas antes do jogo, para o torcedor poder chegar um pouco mais cedo na esplanada. Ali ele tem várias formas de se distrair na esplanada da Arena MRV. Tem food truck, tem muita coisa ali. Conhecer a arena, né? Muita gente está vindo, inclusive, conhecer a arena. O Atlético dá algumas recomendações. Você falou aí do carro. Pessoa que for de carro, leva 4 pessoas no carro, faz um apanhado com os amigos para ver quem está indo, para ir quanto mais gente dentro do carro, melhor. Menos carro nas ruas, ali próximo da arena, é melhor para todo mundo. Quem tiver e puder dar opção pelo metrô, né? Ou o metrô, então, aqueles ônibus, que é a conexão Arena MRV, é o que o Atlético pede também. 6h18, vamos fazer um rápido intervalo? E na sequência a gente vai voltar com o time que o Milito deve colocar amanhã. Em 3 jogos,
Ele usou 3 times.com. O Álvaro Damião, 3 Vamos lá. times em 3 jogos. O que a gente tem de informação sobre o Galo para amanhã? O time treinou pela manhã, o técnico do Atlético comandou um treinamento na Cidade do Galo, o Gabriel Milito, e ele ainda não confirmou a equipe que joga contra o Rosário, que estreia na Libertadores jogando em casa. Será o primeiro jogo de Libertadores do Atlético na Arena MRV. Então é um jogo histórico e contra o Rosário Central, que é um time histórico na vida do Atlético. Para esse jogo, qual time ele vai jogar? Porque contra o Cruzeiro, na estreia dele, do Gabriel Milito, ele colocou um time e um esquema. No segundo jogo dele, que foi pela Copa Libertadores contra o Caracas na Venezuela, ele colocou outro time e outro esquema. Aí ficou a dúvida para o clássico de volta contra o Cruzeiro, qual dos 2 esquemas e quais dos 2 times ele ia jogar. Sabe o que ele fez? O quê? Ele colocou um outro esquema e um outro time. Então, o que o Milito vai fazer amanhã? Não dá ainda pra gente confirmar. O que eu posso te dizer também é que o Rubens, por causa de uma fratura na mão, ele vai ser reavaliado amanhã, quarta-feira. Qual que é o detalhe em relação ao Rubens? Ele está treinando com o grupo. Hoje ele treinou com o grupo, não fez trabalho em separado. Treinou com o grupo, só que com uma proteção na mão. Mas essa proteção não permite que ele entre em campo com ela. Então ele vai ter que atuar sem essa proteção. Por isso, amanhã, ele vai fazer um último teste, inclusive para ver se tem confiança também, né? Às vezes o cara não tem confiança, fala, eu tô com medo de jogar do jeito que tá, eu prefiro que fique um pouco mais. Aí vai depender da conversa dos médicos do Atlético com o próprio Rubens para saber se ele vai a campo ou não. E aí não é uma situação tão simples de, mas é a mão que tá machucado, não é o pé. Mas o jogador que não tá com a mão legal, o receio que ele tem de cair, né? Porque acontece muito no jogo, subindo uma bola de cabeça. E o Rubens é muito voluntarioso, ele corre muito, ele marca muito, ele desarma. Então, esse receio é normal. Mas e não é só isso, né? Quando você vai correr, quando você vai... O movimento também, né? Você movimenta os dedos, você força os músculos do braço. Eu já quebrei o punho, eu sei bem como é que funciona. E você sente muita dor. Então, você tem que ter repouso também. Vamos ver. Se o Rubens tiver condição, seria um bom reforço pro Galo. Agora, Odu, analisando o Rosário que vem aí e o que a gente viu nesses 3 jogos do Milito. Eu, com toda sinceridade, o que eu posso dizer do que esperar do Atlético de amanhã é que eu acho que vai ser o Atlético marcando em cima, um Atlético intenso, saindo desde o primeiro minuto para fazer um resultado. Agora, se vai jogar com tantos jogadores na defesa ou tantos no ataque, uma certeza eu te dou, Edu Panzi. Paulinho e Hulk no comando de ataque, porque se isso o Milito trocar, aí ele arruma um problema. Não, eu te dou outra certeza, que o Milito vai montar a equipe também baseado no que o Rosário Central pode trazer para o Atlético de desconforto, porque ele fez assim nos 3 jogos até aqui. O Atlético do primeiro clássico, o Atlético contra o Caracas e o Atlético do segundo clássico. Sempre equipes montadas de acordo com o que o adversário poderia te oferecer de desconforto e o que você poderia pegar o adversário ali num ponto fraco. E o Milito conhece o Rosário Central, né? Estava trabalhando futebol argentino. 2 semanas ele estava lá na Argentina, desempregado, mas assistindo futebol, porque é um apaixonado por futebol. Assim como o Russo, técnico do Rosário, conhece o estilo de jogo das equipes do Milito, mas o Milito conhece o time do Rosário Central. Certamente a equipe de análise de desempenho dos 2 clubes já trabalharam, já estudaram a fundo, mas é um técnico que tem conhecimento do futebol argentino, do adversário do Atlético, que sim, Léo, é mais forte, que é favorito e que talvez para um jogo como esse, algumas peças são importantes. Você citou o Hulk e Paulinho, evidente, mas eu acho que um Batalha num jogo desse é muito importante. O próprio Zarate, que é argentino, o Saravia vive um momento muito bom, o Otávio fez um grande clássico, então o Atlético tem ótimas peças para serem escalados, o Scarpa crescendo, o Igor Gomes fazendo grandes jogos. Galo é favorito, o torcedor que vai à arena pode ir esperançoso. Eu acho que amanhã o Atlético precisa de ter cabeça no lugar, porque em termos de qualidade técnica, é inquestionável que o Atlético tem um time superior ao Rosário. Mas jogo de Libertadores e jogo contra time argentino, a gente sabe como é. Tenso. Muitas vezes eles conseguem igualar no mental, né? O jogador brasileiro, até hoje, muitas vezes tem dificuldade em lidar com a catimba, com uma chegada mais dura. É uma arbitragem de Libertadores, não é arbitragem de Campeonato Brasileiro. Peruana. Exatamente. Então, assim, é bom que o Galo tenha a cabeça no lugar. Mas o momento é muito favorável, né? O Atlético acabou de ser pentacampeão mineiro. O time está bem. O Galo tem agora um treinador que dá esperança para sua torcida, que faz o torcedor empolgado para o campo. O meu time vai atacar. O Galo vai ter os caras bem no jogo. Eu só
posso apostar com todos vocês aqui de que teremos um time diferente do que jogou contra o Cruzeiro. E você tocou num ponto que é fundamental, Léo. O Atlético chega mentalmente muito forte. Muito forte. Por conta do título estadual, a vitória, a virada na casa do Cruzeiro, com mais de 61 mil torcedores. Então, mentalmente, para um jogo de Libertadores, ali de fase de grupos, contra talvez a equipe mais forte do grupo depois do Atlético, é importantíssima essa parte mental que o Atlético chega com ela acima de 100%, algo que antes do clássico, aliás, antes do jogo contra o Caracas, estava bem abalado, né? Por conta do empate do Cruzeiro no segundo tempo da Arena MRV. Exatamente. Essa uma semana aí, pouco mais do que isso, Futebol o Atlético, complicado, né? futebol muda em segundos, né? Não, o astral dos jogadores, né? Futebol é incrível. O astral dos jogadores. Você vê os jogadores do Atlético há uma semana atrás, antes do jogo, inclusive, pela Copa Libertadores, porque depois do jogo da Copa Libertadores melhorou até o astral, pela vitória como aconteceu com o Caracas. Ver o astral dos jogadores hoje é completamente diferente daquele que começou a semana passada, depois de empatar o Clássico e saiu como derrotado no Clássico, porque vencia por 2-0. A gente tem aqui uma dúvida do time, a gente tem dúvida do esquema que será adotado pelo Milito. Mas o que você não tem dúvida? O que eu não tenho dúvida? Que o copo do jogo ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou muito bonito. Você que for à Arena MRV amanhã, não deixe de levar para casa o copo do jogo, com o escudo do Atlético, o escudo do Rosário, se referindo ao primeiro jogo do Atlético na casa dele, pela Copa Libertadores da América, um jogo histórico, e o copo também ficou histórico, muito legal, ficou muito bonito. E além do copo do jogo, amanhã teremos um outro copo lá na Arena MRV, que o torcedor do Atlético tanto esperava, né? O torcedor do Atlético esperava o quê? O copo do título. O copo do pentacampeonato, com a foto do Saravia, com a foto do Hulk, com a foto do Scarpa, que são os artilheiros do Clássico. O copo ficou sensacional. Chegando na Arena MRV, não deixe de comprar o copo do jogo. Produto licenciado. Quando você compra produto licenciado, você ajuda o clube. É o copo do Penta e o copo da Copa. Isso aí. O copo do Penta e o copo da Copa. Tá falado, 6h28, Álvaro Damião com as informações do Galo aqui